Pessoal, vamos lá então. Bom dia para vocês. Aqui é o professor Guilherme e hoje eu vou falar das variáveis de estado de um gás. O que são as variáveis de estado? Bom, as variáveis de estado, o famoso trio pressão, volume e temperatura. Pressão, você aprende na física, é uma força aplicada em uma determinada área. E como que seria aqui, Guilherme, nos gases essa pressão? Bom, os gases, você tem as partículas desses gases estão se agitando muito fortemente. Você aprendeu lá nos estados físicos que os gases eles têm a maior agitação dos estados físicos. Então você tem essas partículas se agitando, vão colidir com as paredes internas do recipiente. Então você vai ter uma força aplicada numa determinada área e isso gera a pressão. Mas, Guilherme, e se meu gás não estiver aprisionado no recipiente? Por exemplo, se for um ambiente ao ar livre. Aí a pressão ela fica determinada como o peso da coluna fluida, tá certo? E quais são as unidades que a gente usa para medir essa pressão? São três unidades as principais: a atmosfera, o milímetro de mercúrio e o pascal. Torricelli determinou que uma atmosfera equivale ao peso de uma coluna de 760 milímetros do metal mercúrio. Por isso que a unidade se chama milímetros de mercúrio. Então foi determinado que uma atmosfera tem 760 milímetros de mercúrio. E isso equivale a aproximadamente 100 mil pascal. Por isso, 10 a quinta pascal. Importante salientar que naturalmente os gases eles vão da maior para a menor pressão até que se igualem as pressões. É por isso, por exemplo, que quando você aperta um desodorante em spray, o gás sai naturalmente dali. Dentro do recipiente, você tem uma pressão maior do que a atmosférica, então quando você aperta lá o gatilhinho, o gás ele naturalmente vai sair. Vale lembrar que ele não sai até acabar, ele sai até igualar a pressão interna com a atmosférica, ou seja, ainda temos gás no recipiente. Por isso que você não pode jogar, por exemplo, essa latinha, esse recipiente no fogo. Isso você vai aprender, vai aumentar a pressão, o que pode ocasionar até mesmo uma explosão. Se o gás for inflamável, pode até uma explosão com chamas, então é perigoso. Lembrando então, os gases eles vão da maior para a menor pressão até igualar a pressão. O volume, tranquilo, o volume, ele é o espaço ocupado pelo gás. Vale salientar que o gás ele ocupa todo o volume do seu recipiente, até destaquei aqui para você. Importante isso, porque muitas vezes os alunos esquecem e vão acabar errando exercícios, porque esquecem que o gás ocupa todo o volume do seu recipiente. Então o gás ele vai ocupar todo o volume do recipiente, inclusive é por isso que você compra gás por massa e não por volume. As unidades para o gás. Bom, as mais utilizadas, metro cúbico, litro, mililitro, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Um metro cúbico equivale a 1.000 litros e um litro equivale a 1.000 mililitros, ou seja, 1.000 litros equivalem a 1 milhão de mililitros. Um detalhe importante é que litro é igual a decímetro cúbico e mililitro é igual a centímetro cúbico. Então, por isso, aqui embaixo a gente mostrou para você algo semelhante. 1 metro cúbico, 1.000 decímetros cúbicos, 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá certo? E a última variável, a temperatura. Temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. E como é que eu vou medir isso, Guilherme? Bom, ao longo do tempo, foram feitas escalas de temperatura, na maioria das vezes utilizando a água como referência. Então, era o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição, e Celsius fez assim, indicando 0 para a fusão, 100 para a ebulição, e dividiu em 100 partes iguais, por isso também a sua escala é chamada de centígrado.
Lord Kelvin pensou óbvio. Se temperatura mede o grau de agitação das partículas, ora, eu vou utilizar o zero de temperatura como o zero de agitação. E foi determinado aproximadamente 273,15 graus Celsius negativos são equivalem aí ao zero de agitação. Então, o zero de Kelvin, repare que não é grau Kelvin, porque é uma escala absoluta, o zero de Kelvin seria 273 graus Celsius negativos. Então, por isso a gente consegue dizer que 0 graus Celsius, 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Então, daí sai a famosa fórmula: a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Fique atento porque você vai usar bastante essa fórmula, porque nas transformações a temperatura sempre será em Kelvin. É isso daí. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom estudo para vocês.